O Pentágono está preocupado e isso não é só uma frase para a câmera. O Irã não está mais respondendo com um único ataque, mas sim com uma série de ações que têm como objetivo causar dor gradualmente e em vários lugares ao mesmo tempo. Os Estados Unidos já admitiram as primeiras vítimas e as avaliações de segurança americanas reconhecem abertamente que o Irã e seus aliados continuarão atacando alvos americanos e aliados na região, além de intensificarem as ações no ciberespaço. E este é exatamente o momento em que vale a pena parar de olhar para o mapa dos ataques e começar a prestar atenção no arsenal. Porque mesmo que os Estados Unidos e Israel tenham destruído parte das capacidades do Irã e atingido a alta liderança, o Irã possui armas que continuam funcionando mesmo após perdas. Neste vídeo, mostro por que a retaliação do Irã é tão dura e as 4 ferramentas que podem causar danos: mísseis, drones, o pouco que restou ao Irã de seus proxies e, por fim, Hormuz, que pode levar a guerra para a economia mundial. E atenção, o mais importante nisso não é o que o Irã fez ontem. O mais importante é o que ele consegue fazer repetidamente. O Irã atualmente não busca derrotar Israel ou os Estados Unidos militarmente. Está jogando um jogo em que precisa tornar o conflito caro, desconfortável e longo. E a primeira categoria de armas usada para isso de forma mais direta são os mísseis. Neste capítulo, não abordamos detalhes técnicos, mas explicamos por que mísseis funcionam como alavancas, mesmo se muitos são abatidos. A defesa antiaérea intercepta. Há algo traiçoeiro nos mísseis. Mesmo com defesa eficaz, o custo sobe. A lógica básica é simples. Quando os mísseis chegam, o país entra em modo de sirenes, interceptações, voos interrompidos, bloqueios e estresse. Mesmo que não atinjam nada, só o alarme já muda o comportamento do país. E quando atingem alguma coisa, mesmo que seja só um buraco na infraestrutura, você recebe manchetes, pressão política e mais um ciclo de escalada. É exatamente por isso que o Irã usa mísseis como uma ferramenta sistêmica, não como um ataque único. E aquilo que parece uma noite de pânico, quando se repete, se transforma em desgaste. O arsenal de mísseis do Irã pode ser dividido para o espectador em 3 camadas. A primeira camada são mísseis balísticos de curto e médio alcance destinados a alvos regionais. Aqui, normalmente, se incluem as famílias Fateh, Zolfagar, Desful ou Qian. Esses mísseis são relevantes quando o Irã quer manter a coragem sob pressão, nos arredores da base, logística e infraestrutura em toda a região mais ampla. Na prática, isso significa que não há apenas um país na zona de risco. Há toda uma faixa de países onde estão concentrados a força aérea, depósitos de munição, portos e terminais de petróleo e gás. O Irã não precisa atingir um ponto específico. Ele só precisa transmitir que nada está totalmente fora de alcance. E com esse tipo de pressão, não é decidido em um segundo de impacto, mas sim no que isso faz com as decisões dos estados no dia seguinte. A segunda camada são os mísseis de médio alcance, que são relevantes para pressionar Israel. Aqui, os mais frequentemente mencionados são Shahab-3 e suas versões derivadas como Ghadir ou Emad, e junto com eles Segil, que é frequentemente associada a combustível sólido. Do ponto de vista do conflito, uma coisa é importante. O combustível sólido costuma ser associado a uma prontidão mais rápida e a uma janela menor em que o míssil pode ser destruído antes do lançamento. Isso é exatamente o que o Irã precisa se quiser ter uma retaliação que sobreviva mesmo após os primeiros ataques do inimigo. Não se trata de o Irã ter algum míssil milagroso. A questão é que eles estão desenvolvendo a capacidade de ter mais ondas e mais tentativas. E é exatamente aqui que começa a pergunta que o Pentágono vai se fazer repetidamente. Quantas dessas ondas ainda podem vir? A terceira camada são sistemas que têm um peso estratégico maior, como símbolo de mais um nível de escalada. Nessa categoria costuma-se mencionar Khorramshahr. Mísseis desse tipo são importantes mesmo sem uso, pois em uma escalada a principal arma é o grau de intensidade. E ainda há a ameaça de um próximo passo. Com isso, o Irã cria espaço tanto para a chantagem quanto para a negociação, porque o adversário nunca pode ter certeza se já viu o máximo. Quando num conflito desses não se sabe o limite máximo, fica difícil planejar defesa e contra-ataque. Agora vem a parte que muita gente não percebe, mas que é fundamental para entender por que os mísseis causam danos mesmo sem ataques em massa. Os mísseis são uma arma que ataca a defesa.
Cada interceptação custa dinheiro e suprimentos. Cada noite em alerta custa capital psicológico. E quando isso se repete, é desgaste. O Irã, neste jogo, não precisa ter 100% de sucesso. Basta que consiga acionar o alarme repetidamente e forçar o adversário a gastar recursos caros na defesa. Essa é a diferença entre como se fala sobre mísseis nas notícias e como eles funcionam na realidade. E é exatamente nesse princípio que o Irã vai se basear, caso queira manter a pressão sem precisar dar um passo gigantesco. E é exatamente aí que está o ponto deste capítulo. Os mísseis não são apenas sobre explosões, eles servem para transformar o conflito em uma conta longa. Só que se você quer manter a pressão por um longo tempo, os mísseis ainda são relativamente caros e não são ideais. Não são ideais para uma maratona permanente dia após dia. E é aí que entra a segunda arma que nos conflitos modernos costuma ser ainda mais incômoda: drones. Aqui a situação muda, pois com drones a pressão é mais barata, persistente e muito mais desagradável psicologicamente. Drones são para o Irã exatamente o que os mísseis não são. Mísseis são barulhentos, dramáticos, politicamente visíveis e relativamente caros. Drones são mais baratos, mais persistentes e podem ser usados de forma que o inimigo sinta a pressão todos os dias, não apenas durante uma noite. Se o objetivo do Irã é prolongar e encarecer o conflito, os drones são ideais para isso. Com eles, as decisões costumam ser diferentes. Alguns podem passar, mas quanto vai te custar pará-los? O essencial sobre os drones não é serem milagres tecnológicos. O principal é que eles mudam a economia da defesa. Quando um míssil balístico se aproxima, é preciso reagir. Se um enxame de drones baratos vier até você, é preciso reagir. Agora, o problema não é só se algo atingirá o alvo. O problema é quanto custa a sua reação. Contra drones, você frequentemente gasta mísseis antiaéreos caros, liga radares, mantém as equipes em alerta e desgasta um sistema que não foi projetado para operar sob carga máxima permanente por semanas e meses. E nesse momento começa a ser importante uma pergunta que ninguém gosta de ouvir: e se isso puder ser repetido todos os dias? O Irã tem vários tipos de veículos não tripulados nessa área, mas para este conflito duas categorias são as mais importantes. A primeira são os drones de ataque unidirecionais, drones kamikaze, que basicamente são munições voadoras baratas. O objetivo deles não é a precisão centimétrica, o objetivo é a quantidade. Se você enviar o suficiente, o inimigo precisa decidir o que vai abater com o que vai deixar passar, onde vai arriscar e onde vai gastar caro. A segunda categoria são os drones de reconhecimento e ataque, que podem ser usados para a coleta de informações e para atacar alvos mais frágeis, mas principalmente para manter o inimigo em alerta e mostrar para ele que o espaço dele não está completamente fechado. É nessa segunda categoria que geralmente está o problema. O drone não precisa atingir nada para mudar o comportamento de tudo. Aqui está a diferença fundamental entre mísseis e drones. Mísseis são um sinal, drones são pressão. Mísseis te dão uma noite dramática. Drones podem te dar 10 noites, depois das quais ninguém tem mais certeza se algo é normal. E é exatamente assim que se ataca a economia e a psicologia. Aeroportos mudam seu modo de operar. As forças de segurança endurecem as medidas, os custos aumentam e investidores e seguradoras começam a calcular que o risco não é pontual, mas permanente. Quando o risco se torna permanente, o mundo deixa de funcionar como antes. Outra coisa que torna os drones perigosos é a sua capacidade de serem combinados. Os drones não são usados isoladamente. São usados junto com mísseis e interferência eletrônica, forçando a defesa a lidar com tudo simultaneamente. Uma onda de drones pode forçar a defesa a ligar os radares e revelar suas posições. Uma segunda onda pode vir de outra direção e testar as brechas. A terceira onda pode ser apenas um enchimento barato que serve para cansar a defesa. Nesse sentido, a guerra com drones é muito pragmática. Não é só um ataque preciso, mas sim induzir a defesa ao erro. E são justamente os erros que tornam a escalada perigosa. E agora, uma verdade desagradável. Drones são uma arma que aumenta a probabilidade de incidentes, mesmo sem que alguém queira uma grande escalada. Porque um drone pode ser abatido sobre uma cidade. Destroços podem cair sobre a infraestrutura. Pode haver danos a instalações civis. Um aeroporto ou porto pode ser paralisado. De repente surge um problema que ninguém previu.
É exatamente assim que o conflito se espalha, mesmo quando todos oficialmente dizem que não querem uma grande guerra. Quando o conflito se espalha, a pressão aumenta até para quem não quer se envolver. Por isso, os drones se encaixam na estratégia iraniana. Eles permitem dosar a pressão, eles permitem criar incerteza e permitem manter o adversário em um modo de defesa caro, sem que o Irã precise apertar os gatilhos mais pesados, mas até mesmo os drones têm um limite. Para prolongar e expandir um conflito por vários países, a melhor arma nem sempre é a tecnologia. A melhor arma é a rede. E aqui chegamos à terceira ferramenta que o Irã vem usando há anos: proxies, ou seja, aliados e milícias, através dos quais consegue lutar à distância e sem uma assinatura clara. E aqui é fundamental que essa rede já não seja tão ampla como antes, mas ainda consegue causar danos suficientes para que ninguém possa se dar ao luxo de ignorá-la. Se este vídeo fosse feito há alguns anos, o capítulo sobre proxies iranianos trataria de uma grande rede capaz de atacar ao mesmo tempo do Líbano, Gaza, Síria e Iêmen, mas a realidade mudou. O Hamas foi praticamente destruído após longo conflito e o Hezbollah está bem enfraquecido e sob forte pressão, então sua capacidade de abrir uma nova frente contra Israel hoje é bem menor do que antes. Após a queda do regime de Assad, a Síria deixou de ser uma retaguarda estável para coordenar o jogo regional. Isso significa que o Irã ainda tem seus proxies, mas suas alavancas são mais estreitas, concentradas e pragmáticas. São perigosas justamente por serem escolhidas para causar o maior efeito possível. A ferramenta remanescente mais poderosa, que realmente pode causar danos, são os Houthis, no Iêmen. E o motivo é simples: os Houthis não atacam apenas símbolos, eles atacam o transporte. Num momento em que as rotas já estão complicadas, o mar é justamente o lugar onde alguns ataques ou ameaças podem transformar o conflito em um custo global. Por isso, mesmo que a luta não aconteça na Europa, a Europa vai senti-la na logística, nos preços e nos acréscimos de risco. O pior dessa pressão é que você a mantém por muito tempo, mesmo sem querer abrir grande frente. A segunda alavanca de proxy que resta ao Irã são as milícias xiitas no Iraque, que sabem atacar principalmente com drones. O objetivo delas não precisa ser destruir grandes bases. O objetivo é criar incidentes que forcem os Estados Unidos e seus parceiros a mover defesas, mudar regimes, fechar áreas e manter a sensação de que o conflito pode ser inflamado mesmo fora do Irã. E só a ameaça de que essa pressão possa se deslocar também para as capacidades americanas no Iraque e arredores já força os Estados Unidos a expandir sua defesa. Ao expandir a defesa, algo sempre fica mais vulnerável. O ponto é que o Irã já não tem hoje um leque tão amplo de proxies como antes, mas isso não significa que esteja impotente. Na verdade, é o contrário. Quando as opções dele diminuem, ele começa a se apoiar naquelas que têm a melhor relação custo-benefício. E esse efeito é a incerteza, que se espalha mais rápido do que os próprios mísseis e drones. E agora vem uma arma que supera até mesmo os proxies: Hormuz. Hormuz é um local onde o Irã nem precisa atacar alvos militares para afetar petroleiros, seguros e preços. E esta é a parte em que uma crise regional pode se tornar uma conta global. Hormuz é uma arma iraniana que funciona mesmo quando o Irã não dispara um único míssil contra uma cidade. Porque Hormuz não é apenas um estreito no mapa, é a garganta por onde passa uma enorme parte do petróleo e gás do mundo. Em gargantas assim, basta as pessoas temerem que algo aconteça. Nos mercados, o medo frequentemente supera a realidade. Nesta escalada, já passamos das hipóteses para a realidade. O Irã declarou que o Estreito de Hormuz está fechado e ameaçou atacar navios que tentassem atravessar. Esse é o sinal mais forte que o Irã enviou nessa linha em anos. Porque, com isso, não está falando apenas com Israel ou os Estados Unidos, mas com todos que dependem dessa rota. E nesse momento, o comportamento de todo o sistema começa a mudar. E o resultado veio imediatamente, exatamente como vimos no passado. Não é que alguém precise bloquear oficialmente todo o mar, mas a zona se torna praticamente intransitável por causa do tumulto. A Reuters escreve sobre o fechamento de fato de Hormuz, cerca de 150 navios presos, incluindo petroleiros e navios de GNL, sobre petroleiros danificados e até mesmo vítimas. Este é exatamente o momento em que a guerra começa a transbordar para a economia, sem que ninguém trace linhas de frente.
E quando isso acontece, a pressão começa a se espalhar para fora. E agora vem a mecânica mais importante, que a maioria das pessoas ignora completamente. Hormuz não é fechado porque alguém o tranca fisicamente com uma corrente. Hormuz é fechado quando se torna impossível de ser segurado. Quando as seguradoras cancelam ou limitam a cobertura de guerra, grande parte do transporte simplesmente para, porque o capitão e o dono do navio não são suicidas. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Várias grandes PNM, clubes e seguradoras anunciaram o cancelamento da cobertura de guerra para a região a partir de 5 de março, e os prêmios de risco estão aumentando. Na prática, isso significa que até mesmo um navio que tecnicamente poderia atravessar, de repente não pode mais, porque seria financeiramente e legalmente insano. E quando o seguro começa a mudar, os preços também começam a mudar. O Irã tem aqui mais ferramentas que pode dosar conforme o quão longe quer ir. A versão mais dura é um ataque aberto aos navios, mas o Irã nem precisa fazer isso o tempo todo. Basta uma série de incidentes, assédio, ameaças, alguns danos, e o mundo começa a agir como se o bloqueio fosse realidade. E é exatamente por isso que Hormuz é tão perigoso. Você não precisa fazer o máximo para alcançar o máximo de medo. E além disso, existe ainda um outro aspecto moderno, que é puro veneno para o transporte comercial: a interferência e falsificação da navegação. Nos avisos de segurança marítima, já se fala abertamente sobre a provável interferência e falsificação de GPS na área. E na prática, isso significa que o navio não sabe exatamente onde está, não consegue navegar de forma confiável e aumenta o risco de colisões, acidentes e caos. Quando isso ocorre em um estreito, onde tudo se comprime em poucos quilômetros, o risco aumenta muito. E quando o risco aumenta, o preço também aumenta. E aqui está o ponto. Por que Hormuz é tão perigoso? Irã, a arma iraniana. Mísseis e drones atacam alvos específicos. Hormuz ataca o comportamento de todo o sistema, ataca as seguradoras, os transportadores, os preços, a confiança. Por isso, até países sem relação com o conflito acabam enfrentando o mesmo problema. Se ainda podem planejar entregas, se as mercadorias chegam a tempo e quanto custará na próxima semana. E aqui não se trata mais apenas de prestígio militar, mas de estabilidade. E mais uma coisa: Hormuz é uma arma que pode machucar até o próprio Irã. Por isso o Irã a usa como alavanca, não como suicídio. O cenário mais provável não é um fechamento hermético de longo prazo, mas sim o aumento da incerteza para que todos sintam dor e a pressão por um compromisso aumente. Só que, quando já vemos hoje navios encalhados, petroleiros danificados e seguradoras recuando, isso já não é um debate acadêmico. Exemplo de como tributar o mundo todo por um único estreito. É aqui que se define se será um episódio curto ou uma crise longa. E agora, quando temos 4 camadas de pressão iraniana na mesa, mísseis, drones, proxies e Hormuz, resta a última questão que vai decidir se isso vai se tornar uma maratona longa. Até onde o Irã vai escalar sem ultrapassar o ponto em que ninguém mais vai perdoá-lo. E é justamente aqui que chega o último capítulo. Como é o cenário mais provável para os próximos dias, se o Irã continuar pressionando, mas tentando evitar o início de uma guerra total? O cenário mais provável em conflitos como esse geralmente não é uma grande virada que decide tudo de uma vez. O cenário mais provável é uma série de passos, cada dia um pouco mais duros do que no dia anterior, mas nunca tão duros a ponto de um dos lados não poder afirmar que ainda está controlando a situação. Esse é exatamente o mecanismo que torna a escalada tão perigosa. Porque quando o conflito é composto por muitas pequenas decisões, os erros são quase certos. Em um ambiente com mísseis e drones voando e petroleiros no estreito, um erro pode ter consequências que se espalham mais rápido que a diplomacia. Nesse momento, ninguém mais se importa com quem estava certo, mas sim com quem vai resolver isso. No caso iraniano, isso significa que Teherã provavelmente vai combinar 3 tipos de pressão. O primeiro é a pressão sobre a defesa antiaérea por meio de ondas de mísseis, que podem não ser massivas, mas serão regulares e terão como objetivo fazer com que o adversário não sinta que tudo já acabou. O segundo é a pressão constante através de drones, que são ideais para forçar o inimigo a ficar em alerta por mais tempo do que seria confortável,
e transformar o conflito em uma maratona de desgaste. E o terceiro é a pressão pelo mar, que hoje não é teoria, mas realidade, já que vemos que as próprias ameaças e incidentes em Hormuz conseguem desencadear uma cadeia de decisões de seguro, navios presos e nervosismo econômico. E essa é uma combinação que pode ser mantida por muito tempo. Nessa fase, muitas vezes fica claro que a maior arma não é nem o míssil nem o drone, mas sim o ritmo. Quem consegue manter a pressão por mais tempo, quem consegue suportar melhor a incerteza, quem consegue explicar melhor ao seu próprio público por que precisa aguentar isso. O Irã age de forma estratégica e evita um confronto militar direto com os Estados Unidos. O Irã quer criar uma situação em que cada dia seja um pouco mais arriscado e cada semana um pouco mais cara, até que se comece a buscar uma maneira de parar o conflito. Por isso, Hormuz é uma alavanca tão poderosa. Quando tudo encarece, a pressão pela desescalada vem de vários lados. Ela vem de todos os lados ao mesmo tempo. O que vai decidir agora é se o Irã vai se manter abaixo do limiar de uma guerra total ou se vai se deixar arrastar para uma escalada que pode voltar contra ele como um bumerangue. Se começar a atacar navios de forma que as tripulações morram em massa, o risco de uma intervenção internacional dura aumenta. Mas se continuar na zona cinzenta, ou seja, ameaças, assédio, incidentes, interferência na navegação, danos e incerteza, pode conseguir o que quer sem precisar jogar sua última grande carta. E é justamente nessa zona cinzenta que se decide se o mundo verá um episódio curto ou uma crise longa. E agora é hora de resumir tudo em uma frase para deixar claro do que se trata. O Irã possui 4 formas de prejudicar adversários, mesmo fora do campo de batalha. Mísseis que esgotam as defesas e mantêm os países em alerta. Drones que tornam isso uma maratona e elevam o risco de incidentes. Proxtilak, que consegue espalhar a incerteza para além do Irã. E Hormuz, que consegue levar o conflito para a economia mundial e transformá-lo em um imposto que todos começam a pagar. E quando você entende isso, de repente percebe que a pergunta mais importante não é quem tem a força aérea mais forte. A pergunta mais importante é quem consegue controlar a escalada antes que ela se torne algo que ninguém mais consiga parar. Se você quer que este vídeo tenha um final impactante, aqui vai o último pensamento. O mais perigoso nesta situação não é que alguém queira uma grande guerra. O mais perigoso é que ninguém quer guerra, mas todos pressionam até o limite, achando que podem avançar sem perder o controle. Foi exatamente assim que, na história, surgiram crises que depois ninguém mais conseguiu controlar. E é por isso que é importante observar não as palavras, mas as ações. Se haverá novas ondas de mísseis e drones, se Hormuz vai se comportar como fechado, mesmo sem um bloqueio oficial, e se as decisões de seguro e os petroleiros presos vão se tornar o novo normal? Porque, se isso acontecer, então a maior arma do Irã não estará mais em um lançador. Ela estará no fato de ter mudado o comportamento do mundo. Se você gostou do vídeo, vou ficar agradecido pelo like e não deixe de se inscrever para não perder os próximos que estou preparando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo e recomendando o vídeo para alcançar mais pessoas. Muito obrigado.